privilegiado por ter escolhido um tema que, sem dúvida alguma, foi trazido pelo Espírito Santo do Senhor, que trouxe as experiências de Davi, os pontos positivos da vida dele, mas também mostrando as suas falhas, mas mostrando também que durante toda a sua trajetória, um título que não foi tirado da vida de Davi, uma frase que se tornou marcante e que ecoa por todo esse tempo e continuará ecoando até a eternidade, que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Deus decidiu simplesmente amar Davi de uma forma que a nossa mente não consegue alcançar. E agora, caiu sobre mim essa responsabilidade de compartilhar com vocês um texto que o Senhor me trouxe ontem. Nós chegamos tarde de um compromisso em Vitória, eu, nosso irmão, o Anderson, e o seu filho Estevão. Tivemos um momento muito precioso também ali em Vila Velha, no encontro de 4 igrejas, e foi muito importante. Mas ao chegar em casa ainda, depois de 11h30 da noite, eu fui pensar em um assunto para hoje. E o Senhor me deu no livro de Números. Não é um livro muito apreciado, né, pelos cristãos de forma geral, porque é um livro difícil, né, de se ler, um livro diferenciado entre os demais que nós conhecemos na Bíblia. E muitos que empreendem ler a Bíblia toda, né, começando no mês de janeiro, principalmente no dia 1º de janeiro, e alguns fazem esse propósito de ler a Bíblia, mas quando chega aqui no livro de Números e Levíticos, acabam ficando pelo caminho e desistem, né, de concluir a leitura da Bíblia toda. Mas Números, no capítulo 21, a partir do verso 4, diz assim: Então partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizesses subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Amém? O livro de Números é um livro escrito por Moisés. O que Moisés empreende fazer aqui neste livro é relatar a peregrinação do povo de Israel
que estava a caminho de Canaã, por um caminho que Deus havia escolhido, que sem dúvida alguma nenhum de nós escolheríamos uma trajetória daquela para poder chegar até ao seu destino, que era Canaã. Uma terra que foi prometida por Deus a Abraão, quando ele o chamou lá de Ur dos Caldeus. Por que nenhum de nós escolheríamos essa trajetória? Porque era em pleno deserto, um lugar sem água, um lugar sem condições de sobrevivência, um lugar onde para uma pessoa ou para poucas pessoas já seria uma trajetória muito difícil de se fazer. Mesmo assim teria que ter o seu guia. Vocês imaginam que nós estamos falando aqui de que quando esse povo saiu da escravidão do Egito, foram contados 600 mil homens de 20 anos acima. Porque naquela época as mulheres e nem os contados de 20 anos abaixo, de 19 anos para baixo, eram enumerados, eram contados para esse fim. Então o censo, quando era feito, era contado apenas os homens de 20 anos acima. Eram contados somente aqueles que tinham disposição e idade para ir para a guerra, para lutar, né, com relação às dificuldades que eles teriam pela frente. Eu vou dizer para vocês uma coisa com sinceridade. Existem muitas páginas da Bíblia que eu gostaria muito que, quando eu fosse ler a Bíblia, algumas coisas que foram registradas não estivessem aqui. Porque elas poderiam ter sido diferentes se as pessoas envolvidas nesse registro, elas tivessem tido um comportamento diferente. Se elas tivessem tido uma visão diferente. Se elas tivessem tido um conhecimento mais profundo de Deus. Quando eu falo conhecimento de Deus, eu não estou falando somente no fato das pessoas acreditarem em Deus, saber que Deus existe, saber que Deus é o seu Criador. Mas estou falando de algo muito mais profundo do que isso. Ninguém conhece ninguém profundamente sem conviver com esse alguém. Nós precisamos de ter um relacionamento constante, diário, por várias vezes durante o dia. Nós temos que perceber a presença dessa pessoa, ter a presença dessa pessoa, mas mesmo quando ela não está visível, quando ela não está fácil de ser tocada, ou abraçada, ou sentida, que a sua imagem esteja presente em todos os nossos atos. Isso a Bíblia chama de temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Não é ter medo de Deus, mas é uma reação interna, é uma reação da sua alma, é uma movimentação mais acelerada do seu coração, pelo fato de você saber que Deus está presente. É agradável, é precioso, é prazeroso demais você saber que Ele está em tudo que você faz. Desde quando você levanta pela manhã, desde quando você sai para o seu trabalho, desde quando você está no seu lazer, desde quando você volta para casa, desde quando você vai dormir, você sente prazer em poder não somente falar com Ele nas suas orações,
mas também de tirar tempo para ouvir o que ele tem para dizer. Tão bom seria se hoje pela manhã o Natan não tivesse lido aquela parte nas Escrituras em que diz que era tempo de os reis saírem com seu exército para a guerra. E é impressionante que quando Israel saiu para guerrear com os moabitas, a arca do Senhor, que era o símbolo da presença do Senhor, que dava a garantia do sucesso daquela empreitada, estava à frente do povo. E que foi exatamente a presença da arca que levou Urias, marido de Betseba, no qual Davi se adulterou com ela, foi exatamente a justificativa que Urias deu para o rei Davi, quando o rei Davi disse: você pode ir para sua casa descansar. Ele falou: como eu vou poder fazer isso? Descansar na minha casa, dormir na minha cama e ter prazer com a minha esposa, me alimentar das melhores comidas oferecidas pelo próprio rei Davi? Como é que eu vou fazer isso se a arca do Senhor está no meio do exército em guerra? Nesse momento, Urias se demonstrou muito mais temeroso, temente a Deus, do que o próprio rei Davi. Tão bom seria se não tivesse isso escrito lá. E o livro de Números seria muito mais interessante para nós se nós não tivéssemos aqui não somente o relato da trajetória desse povo, da peregrinação deles pelo deserto, mas se não tivesse aqui pelo menos 8 vezes neste livro o registro de murmurações desse povo, de reclamação desse povo. Parece que tudo quanto Deus tinha feito no Egito, olha a estratégia de Deus perfeita. Deus disse para Moisés: eu não vou tirar o povo com tanta rapidez, para que eu tenha um tempo de demonstrar a eles, ainda no Egito, quem eu sou. Porque esta foi a forma que Deus encontrou de se identificar com Moisés lá no Monte Sinai, quando tudo estava sendo, todos os planos de Deus com relação ao povo de Israel, tivesse o seu início. Então Deus disse: eu não vou fazer isso apressadamente, mas eu vou fazer isso lentamente, dia a dia, demonstrando em cada oportunidade, cada reação que Faraó tiver, cada contra-ação terá da minha parte. Foram muitos milagres que Deus fez no Egito. Deus utilizou por intermédio da vara que Moisés tinha em suas mãos, que era o seu instrumento de trabalho, pois ele era pastor de ovelhas. Deus fez desta arma uma arma extremamente poderosa, fazendo muitos milagres. Querido, eu queria que você olhasse para mim nesse instante. Todos os milagres que acontecem na nossa vida, e são muitos. O salmista diz que se ele pudesse enumerá-las, se ele pudesse contá-las, ele chama os milagres de Deus de maravilhas, ou seja, coisas estupendas, indescritíveis, coisas extraordinárias, coisas que pula aos nossos olhos, que nos assusta. Ele diz que são tantas que acontecem, que seria impossível para ele registrar todas elas, dar números para quantas. É por isso que ele diz que eram muitas maravilhas.
Eu não sei se você parou para pensar quantas coisas Deus já fez em seu benefício somente hoje. Você já parou para pensar que nesse exato momento que nós estamos aqui, tem muita gente sofrendo? Tem muita gente nos corredores de hospitais, aguardando um atendimento que ainda não chegou. Pessoas que são atendidas nos corredores apenas com medicamentos para aliviar a dor, aguardando ainda o que vai ser lá na frente. Você já imaginou quantas pessoas não conseguem fazer as suas necessidades físicas? Como aquelas que são tão rotineiras para você e que precisam de fazer hemodiálise constantemente, porque não tem como expelir o líquido do corpo. E que não podem tomar água como nós tomamos. Como às vezes com sede tomamos uma garrafa com água, elas apenas molham o dedo na água e passam nos lábios. Porque quanto mais água tomar, quanto mais hemodiálise tem que fazer. Você já parou para imaginar, somente você passando aqui, indo para Vitória, você vai encontrar logo ali na BR-101, do lado direito, uma edificação monstruosa, com muitos e muitos cubículos, de pessoas que estão trancafiadas lá, porque são consideradas como pessoas não dignas de viver na sociedade, e que raramente recebem lá visitas, e muitas vezes são visitas somente das mães, e não dos demais parentes, porque somente as mães são comovidas com a situação delas. Olha que maravilha! Mas por que Deus realiza tantos milagres na nossa vida? Porque Ele quer que você olhe para eles. Você sabe como Deus se importa com você? Como Ele investe em você, como Ele quer o seu bem. Não é interessante que quando Deus leva esse povo, Deus os encaminha para ir pelo deserto, o caminho mais difícil para chegar a Canaã. O que Deus está querendo? Não, Deus não está querendo dificultar a vida deles, mas Deus está querendo que eles, naquela trajetória, eles tivessem a oportunidade de conhecer profundamente quem era Deus. No deserto não tinha água, mas Deus estava lá. Deus queria apenas que eles levantassem os olhos e dissessem assim: estamos com sede. É como um bebê, como uma criança pede as coisas para os seus pais. Eu estou com sede, eu estou com fome. E durante todos esses 40 anos, Deus mostrou de fato quem era. E eu queria ler com você. Eu já pedi isso aqui algumas vezes, mas mais uma vez eu vou pedir, porque certamente você esqueceu de fazer isso. Mas grife esse versículo, por favor. Em Isaías 64. Verso 4. Olha que espetáculo de palavra, que declaração extraordinária. Eu me emociono todas as vezes que eu encontro esse versículo na minha Bíblia. Eu até penso que quando a minha Bíblia cai, ela certamente vai abrir. E se abrir, eu gostaria muito que ela abrisse nesse versículo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Você concorda comigo que esse texto é fantástico demais? Pois é, Deus se revelou dessa forma aqui. Ele está dizendo que nunca existiu um Deus como Ele.
A palavra de Deus diz que durante todo o tempo que Israel atravessou pelo deserto, nunca faltou nada, absolutamente nada para eles. Mas é um povo ingrato, um povo que reclama, um povo que resmunga, porque murmuração significa a pessoa ficar insatisfeita e ela não abre a boca para expressar, mas sai entre os dentes, com raiva. É assim que esse povo se procedeu. Tudo que Deus fez lá no Egito não valeu de nada para eles. A primeira experiência que eles tiveram já seria o suficiente, sem contar aquelas que foram feitas dentro do Egito. Porque nada do que aconteceu lá foi normal. Porque todas as pragas que Deus punia com o seu juízo aos egípcios, a região onde habitavam os judeus, elas não eram atingidas pelas pragas que eram determinadas sobre os egípcios. Pode conferir lá todas elas, nenhuma atingiu nenhuma criança do povo de Israel. E eram muitos, eram quase 2 milhões de pessoas. Nunca foram atingidos pelas pragas. Mas quando eles estavam a caminho, eles se depararam com o primeiro obstáculo. Eles não tinham para onde ir, porque estavam diante de um mar. Eles tinham que atravessar aquele mar. Não havia outro caminho, só existia aquele caminho. E o povo então se revoltou contra Moisés. E Deus disse para Moisés: fala para eles, apenas para eles ficarem parados. E eles vão ver o que eu hei de fazer. Queridos, o mar se abriu. E Deus deu a eles, aquela multidão de judeus, a oportunidade de passar com os pés enxutos. Houve um paredão naquele grande mar, um paredão de um lado e de outro, abriu-se uma estrada onde todos que passavam olhava para a sua esquerda e olhava para a sua direita. Eles estão presenciando, é isso que Deus falou através do profeta Isaías. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, ninguém, a não ser vocês, puderam presenciar um Deus que desde a antiguidade realiza coisas extraordinárias. Eles passaram para o outro lado. Posso imaginar as crianças curiosas observando aquele paredão de água. Nós já vimos paredões de tudo quanto é tipo de material, mas paredão de água. E eles passaram. E quando chegou do outro lado, o Senhor disse para Moisés: agora pode estender a sua vara, porque Faraó, arrependido de ter deixado o povo sair, saiu com todo o seu exército. E quando viram aquele caminho aberto, eles nem se preocuparam com os perigos que aquela estrada poderia lhes armar, porque aquela estrada foi aberta pelo Senhor, e ela seria fechada também pelo Senhor. E eles entraram com as suas carruagens, com os seus cavalos, com as suas armas, entraram todo aquele exército. E o mar se fechou, e a Bíblia diz que todos foram afogados, exterminados, mortos naquela trajetória. Uma experiência daquela seria o suficiente, para nunca mais esse povo reclamar de nada, porque Deus tinha mostrado como seria aquela viagem. Assim tem sido a nossa vida, Esse livro ele é marcante porque ele mostra que o povo de Israel eram peregrinos. Ou seja, são pessoas que estão aqui na terra, mas que o destino final deles
é outro completamente diferente. Assim é a nossa trajetória de vida. Estamos aqui apenas passando um tempo, e é esse tempo que Deus está permitindo você a conhecê-lo, através do Senhor Jesus Cristo, através da obra do Senhor Jesus Cristo. Veja que o escritor aos Hebreus fala no seu capítulo 1, dessa Bíblia Sagrada, havendo Deus falado muitas vezes e de várias maneiras, usando os profetas para avisar, para poder ensinar e instruir aos nossos antepassados, agora Ele nos fala uma única vez, que é através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, em quem consiste todas as coisas, a quem se converge todas as coisas, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Enquanto estamos peregrinando aqui, porque por mais bonito que você seja, por mais forte, por mais saúde, por mais pressão boa que você tem, arterial, por melhor que você esteja fisicamente, mas vai chegar uma hora que você vai ter que deixar isso aqui. Vai chegar uma hora que você vai ter que sair daqui. Enquanto estamos aqui, alguém está morrendo em algum lugar deste mundo, mostrando que nós somos frágeis, limitados, completamente dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Veja que eu não tenho aqui o tempo suficiente para poder ler junto com vocês as 8 vezes que esse povo murmura contra o Senhor. No capítulo 11, o verso de 1 a 3, no capítulo 11, o verso 4, no capítulo 11, o verso 11, no capítulo 14, o verso 1 em diante, no capítulo 14 também, no verso 26 até o verso 36, no capítulo 16, aquela rebelião lá de Corá, no capítulo 16 ainda, o verso 41, no dia seguinte esse povo murmurou pedindo água, e no capítulo 20, a partir do verso 2, mais uma vez esse povo reclama contra o Senhor. Bom, talvez você possa pensar assim, mas esse povo então reclamava demais? Mas se nós fizermos um balanço aqui hoje, somente as vezes que você já reclamou hoje, você talvez não tenha nem noção de que você tenha falado. Quem é que hoje não reclamou do frio? Em alguma ocasião, ou por várias vezes. Quem é que não reclamou do calor na parte da tarde, se você estava exposto ao sol? Quem é que não reclamou quando foi tomar água e a água estava um pouco quente? Quem é que não reclamou da comida por causa do cardápio, que você talvez gostaria de ter um cardápio diferente hoje porque é domingo? Quem é que não reclamou, principalmente as mulheres, né, que têm tantas e tantas mudas de roupa, de vestidos e de muitas outras roupas, e que abriu o guarda-roupa e que olhou no meio de 10, 20 vestidos e disse assim: puxa vida, eu estou sem roupa para usar hoje, né? Eu vou a um evento, eu vou a um aniversário, eu vou a um casamento, eu não tenho uma roupa. E o mais impressionante é que quando nós fazemos essas reclamações, nós estamos transferindo para Deus a sua insatisfação. Você está dizendo que você não está tendo aquilo ou aquilo outro que você gostaria que tivesse, porque o culpado é Deus. O povo de Israel fazia questão de dizer para Moisés, que era o representante de Deus entre eles: bom seria se nós continuássemos na escravidão do Egito, porque pelo menos lá tinha comida, lá tinha carne, lá tinha legumes, lá tinha verduras. Foi por várias vezes que eles reclamam isso. E se tem uma coisa que deixa Deus indignado, é o fato de nós não sermos pessoas conscientes de que tudo quanto Deus nos dá é o suficiente para que sejamos felizes. Eu sou de uma família pobre, um pai e uma mãe doméstica e um pai
pedreiro, e que criou os seus 5 filhos em extrema dificuldade, mas sempre foi uma casa feliz, uma casa onde se cantava hinos de louvor ao Senhor, uma casa onde se lia a Bíblia todos os dias, em cultos domésticos, uma casa onde nenhum dos filhos poderiam falar qualquer tipo de palavra torpe, por mais leve que ela fosse. Éramos punidos e corrigidos para que isso não acontecesse. Porque os nossos pais lutavam para que na nossa casa resplandecesse a glória do Senhor. Era numa casa assim que fomos criados. Nunca reclamamos da comida que comíamos, mesmo que fosse mingau de fubá, com taioba rasgada e um ovo frito que era colocado dentro daquela panela. Todos eram felizes, brincávamos, trabalhávamos, estudávamos. E a razão de estarmos hoje aqui ocupando uma tribuna como essa é reflexo de uma vivência com Deus. Não é interessante que Deus, quando os colocou lá no deserto, Deus estabeleceu algumas leis, como por exemplo, vocês não podem comer animais que podem trazer prejuízo para a saúde de vocês. Deus queria preservar a saúde física de um povo que estaria num deserto onde não tinha farmacêutico, não tinha médico, não tinha nada, não tinha hospital, é deserto. Então as leis eram para preservar, não poderiam comer carnes que pudessem trazer dificuldades de digestão, porque o deserto passa de 45, 50 graus durante o dia, e quando chega a madrugada, a temperatura cai bruscamente, mas Deus providenciou uma nuvem que cuidava deles durante o dia, e uma nuvem que se transformava numa coluna aquecida de fogo para os proteger do frio da madrugada. Tão bom seria se nós não tivéssemos pelo menos 8 tipos de murmuração contra Deus, contra Moisés. Mas aqui no capítulo 21, para mim, ela é o ápice de um povo rebelde, incrédulo, um povo insatisfeito. Eu posso imaginar, né, que isso não mudou muito, porque eu posso pensar, eu tenho até medo de dizer isso aqui, mas quem sabe foi pesaroso para você hoje sair de casa e vir aqui. Talvez tenha passado na sua mente que seria melhor você ter ficado em casa, ou ter atendido um outro convite, ou ter ido para algum outro ambiente. Posso imaginar também como é difícil para alguns ficarem aqui durante 1h30, diante somente de coisas produtivas, de verdades, de conhecimento esse que transforma a vida de pessoas errantes em pessoas boas. Assim era esse povo. Esse capítulo 21, ele diz, né, que o povo estava ali, e diz aqui um texto no verso 4 do capítulo 21, porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. Como pode um povo que tem Deus na frente, um Deus que fez sair água da rocha, um Deus que fez cair pão do céu, todos os dias eles tinham esse alimento, providência divina. Um povo que as suas roupas não envelhecem, que os seus sandálios, a sola dos seus chinelos não gastam.
E mesmo assim, o escritor sagrado está dizendo que é um povo angustiado. O que é a angústia? É um povo deprimido. É um povo triste. Um povo que não tem motivo para cantar. São pessoas que não têm motivo para se alegrar. São pessoas deprimidas. Porque a mente dessas pessoas são deprimidas, são pessimistas. São pessoas que não têm um sentimento de gratidão ao Senhor. E eles estão aqui angustiados. A palavra angústia, né? Há poucos dias o Saulo trouxe aqui umas definições muito interessantes, psicológicas, né? É a angústia que leva a pessoa a uma depressão profunda, a uma autocomiseração. A pessoa que perde a alegria de viver. E o povo falou contra Deus. Eu queria que você pensasse um pouquinho, quando você tiver um tempo de você dar umas folheadas no livro de Salmos, você vai ver por diversas vezes essa palavra angústia em alguns salmos. Você vai ver, por exemplo, o salmista dizendo assim, na minha angústia, aí vem o outro e diz, quando eu estava angustiado. Então o que você vai perceber? Que a única vantagem que existe, o único benefício que existe uma pessoa quando está triste, quando ela está angustiada, deprimida, é que ela tem uma só válvula de escape. Porque todos eles vão dizer assim, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele inclinou para mim os seus ouvidos e me ouviu. Todos os que buscaram na angústia, na tristeza, no sofrimento, buscaram ajuda, buscaram o recurso, o único recurso, que é em Deus, eles encontraram. Deus nunca os negou. Davi chegou a expressar, numa certa ocasião, dizendo que angústias da morte, porque a angústia leva uma pessoa a esse fato, dela não conseguir respirar. A angústia leva uma pessoa a sentir-se como que tivesse uma corda no pescoço, a enforcando, tirando a sua respiração. A angústia acelera o seu coração. A angústia tira de você, ela desorganiza a sua mente. Você não consegue mais organizar os seus pensamentos. O povo está assim, mas que motivo essa pessoa tem para viver assim? E então, eles cometem aqui um agravo, ou seja, não é somente pecado, queridos. Eles já vêm pecando já desde que saíram do Egito. Mas aqui eles conseguem ainda avolumar ainda mais. Que a Bíblia chama isso de iniquidade. É um processo. O processo do pecado, ele começa primeiro com o embaraço. Quando a Bíblia diz, não permita que os embaraços desta vida, os negócios desta vida se tornem embaraço para a sua trajetória para a eternidade. É os embaraços que vão levar você a pecar. E é o pecado que leva você à iniquidade. E é isso que eles fazem. Eles falaram contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há. E a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Aí eles foram além do que a gente poderia imaginar que eles fossem. Quando eles falaram que queria comer pão, Deus então disse para Moisés, olha, quando estiver amanhecendo, logo pela madrugada,
eu vou fazer cair do céu uma sementinha redondinha. E olha só, é um ingrediente de um pão que está vindo do céu. E toda essa manhã, cada israelita vai chegar lá e ele vai colher. Mas o que é maravilhoso é o detalhe disso, porque aquela sementinha, se ela caísse direto na areia, ela iria se sujar, ela se ia misturar com aquela areia do deserto. Então por que Deus marcou de madrugada? Porque Ele mandava uma geada. Ele cobria todo aquele terreno onde iria cair essa sementinha, para que não se sujasse. O que Deus está demonstrando aí é o amor que Ele tinha com esse povo e o comprometimento que Ele tinha com esse povo. Então Ele traz do que é melhor. Ele está falando de um pão que vem do céu. Então Ele está se referindo à própria pessoa do seu filho, que quando veio a este mundo, Ele disse: eu sou o pão da vida. Então não era uma comida igual ou semelhante a todas aquelas que eles comeram durante 430 anos lá no Egito. Gerações e mais gerações. É uma comida diferenciada. E ela caía sobre aquele orvalho, aquela nevezinha que batia ali. E eles tinham o tempo certo de colher, antes que ela se derretesse. E eles levavam para suas tendas. E ali eles preparavam aquele pão. Um pão com todos os nutrientes, com todas as proteínas que eles precisavam. Um alimento sadio. Como é que chama hoje os nutricionistas, né? Um alimento de qualidade. Eles ficaram admirados e perguntavam um para os outros: mas o que é isso? O que é aquilo? E aí o Senhor disse que o nome daquele alimento seria reconhecido como o maná que vem do céu. Mas olha o que eles acabaram de dizer aqui: nós já estamos enjoados deste pão. Este pão para nós não tem nenhum valor, porque a expressão vil significa algo desprezível. Eles estão pecando não é contra Moisés, eles estão pecando contra Deus. Eles estão, como muitos hoje estão fazendo aqui, rejeitando o Senhor Jesus Cristo como Salvador, como pão da vida. Até então Deus vem suportando esse povo, com toda a rebeldia, com toda a reclamação, com toda a murmuração deles, mas aqui Deus não mais suportou sem puni-los de maneira impiedosa. Na mesma hora, o Senhor enviou no meio do povo serpentes venenosas, víboras do deserto, que até aqui, em lugar nenhum nós vimos que nenhuma criança, nenhuma pessoa idosa, nenhuma pessoa que tinha qualquer deficiência física, tinha sido mordida por qualquer víbora desse deserto. Mas aqui Deus tirou toda a proteção desse povo. E as víboras do deserto vieram e começaram a picar. E a Bíblia aqui, Moisés, ele não tem nem mesmo coragem de dizer quantas pessoas foram mordidas. Ele só diz que morderam o povo e morreu muito povo de Israel. Mães viram seus filhos morrendo pelo veneno dessa víbora.
Filhos viram seus pais morrendo por esse veneno implacável. Assim que eu fico preocupado, porque eu vejo que muitas pessoas estão vivendo assim uma vida tão displicente, né, com relação a Deus. Mesmo com tantos vestígios. Olha para o mundo que você está vivendo. Olha as leis que imperam sobre nós. Olha qual é a expectativa que você tem do futuro. Não é somente do nosso país, mas da humanidade. Qual a expectativa que você tem de viver aqui neste mundo? Que expectativa você tem? Você que quer se casar, você que quer constituir família, você que quer ter filhos? Que expectativa você tem? Como é que você vai educar esse filho? Se você quer educar do seu jeito, da maneira que você pensa. Mas se o sistema diz que tem que ser diferente, quando eles vão para as escolas com os seus professores, quando eles estão com os seus colegas, quando eles estão convivendo com a sociedade, que expectativa você tem? Você acha que vai melhorar? Ah, então tá bom, então vamos trocar de presidente, vamos colocar outro. Você já fez isso várias vezes? Vamos trocar de prefeito, vamos colocar outro. Você já fez isso várias vezes. Vamos pensar então nas nossas autoridades. Vamos confiar então no exército que nós temos, brasileiro. Quantos de nós tínhamos orgulho disso? E o nosso Supremo, quantas vezes? Até então, eu não sabia o nome de nenhum ministro. E quando conversava com pessoas, também elas não sabiam. Elas só sabiam o nome de ministros do Supremo quando iam fazer vestibular. Porque essas eram questões que caíam no vestibular. Quem são os ministros da Suprema Corte? Estamos vivendo num momento difícil. Agora, vocês pensam que isso vai ficar isento? Você acha que isso está fora do alcance dos olhos de Deus, da justiça divina? A qualquer momento algo vai acontecer. Os sinais estão sendo mostrados através de vulcões que estão se despertando depois de tantos e tantos anos. Terremotos que sacudiu agora recentemente na Rússia, matando muitas e muitas pessoas. E tirando mais de 1 milhão de pessoas das suas residências. Isso é normal para você? Está tudo certo? Aparentemente parece que está. O povo achou que se falasse contra Deus e dissesse para Deus que o alimento, que o suprimento que vem de Deus, que as bênçãos que vêm de Deus, elas não têm nenhuma importância para você, porque a única forma que temos de reagir às bênçãos de Deus em nosso favor é nós aceitarmos as suas vontades sobre nós, a sua palavra sobre nós, as suas doutrinas sobre nós. É nós adorarmos o Senhor com a nossa vida, com os nossos bens, com o nosso proceder, com o nosso cântico, com as nossas orações, com a nossa devoção a Ele, com as nossas reuniões, com o nosso, não somente envolvimento com as coisas espirituais, mas também com o nosso comprometimento com ela. Nos gastando e gastando tudo que somos e que temos nesse relacionamento com Ele. Ele que nos dá tudo. Se Ele quiser, é só tirar o ar seu e acabou. E para encerrarmos a nossa palestra, Deus sempre estabelece o seu juízo, mas Ele sempre nos dá uma oportunidade. A coisa mais preciosa no nosso relacionamento com Deus, é que Ele está sempre pronto a nos perdoar. A Bíblia diz que é um coração contrito e um coração quebrantado, Deus jamais rejeita.
O povo aqui reconhece que pecou. Talvez seja essa a primeira vez que eu leio nas Escrituras, na trajetória do povo pelo deserto, quando eles admitem que pecaram contra Deus. E como Deus ama perdoar pecador. A prova disso é que Jesus disse: eu vim para este mundo para atender aos enfermos, aos doentes, aos pecadores, porque aqueles que já são salvos pelo Senhor não precisam mais de médico. E então Deus providenciou uma forma deste povo se salvar. Então o que ele faz? Moisés, então você construa uma serpente de metal. Não é uma serpente de metal para cada pessoa. Você precisa entender essa estratégia de Deus. É uma serpente de metal que serviria para atender todo o arraial de Israel. E enquanto isso está acontecendo, pessoas estão morrendo e outras estão gritando de dor. Faça a serpente, coloque no mastro, numa haste, coloca bem no centro e diga para o povo que a única coisa que eles precisam fazer neste momento, aquele que foi mordido pela serpente, levante os olhos, levante a cabeça, olhe para cima, olhe na direção da serpente, e a pessoa será curada. Deus poderia fazer assim, né? Estalar o dedo assim e todo mundo ficava curado. Já está perdoado, está curado. Mas não, Ele cria uma forma para que cada um daquele povo pudesse manifestar verdadeiramente quem eram. Querido, a única coisa que aproxima o pecador de Deus é a sua fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível. Impossível. A fé que te move, a fé que te impulsiona, a fé que te faz ir em direção ao alvo. É a fé que faz você levantar a cabeça e olhar para cima e saber que a nossa vida não consiste somente nessa esfera terrena. Olhe para cima, é isso que Deus está dizendo para esse povo. Levante os olhos e olhe para esta haste. O poder não estava na serpente de metal, o poder não estava no metal de bronze. Não estava na figura daquela serpente, mas estava na fé de cada um deles. Olhe, simplesmente obedeça, olhe, e você verá. E assim, aqueles que olharam foram salvos da morte, e aqueles que não olharam continuaram a morrer. É claro que isto está escrito aqui por Moisés como ensino para nós hoje. O que Jesus quer que o pecador faça? Levante a sua cabeça, faz uma análise de como você está vivendo. Olha a mediocridade que existe no seu comportamento. O seu comportamento não condiz com aquele que criou você à imagem e semelhança dele. Você é muito mais do que você imagina. Olhe para o alto, olha como você tem vivido. Você acorda de manhã e você vai trabalhar, nenhuma palavra sequer para Deus, nenhuma gratidão. Você almoça todos os dias, você janta todos os dias, você toma o seu café da tarde, faz o seu lanche e sequer você toma água todas as vezes que você tem sede e você nunca sabe que isto vem de Deus. Amém? Amém para quem considera isso, né?
Muito pelo contrário, você critica pastores, critica igrejas, critica isso, critica aquilo, sem buscar a fonte da verdade. A verdade não está nas igrejas, mas a verdade está na palavra de Deus. Você tem esse livro como regra da sua fé, para manter a sua fé. É iludido quem quer ser iludido? Nós estamos para julgar aqueles que ministram sobre nós, com a vida e o testemunho e o conteúdo do conhecimento da verdade. Olhe para cima. É impressionante, né, que quando Jesus encontrou com Nicodemos, naquele diálogo, quando Nicodemos, o mestre dos judeus, um fariseu, fazia parte do sinédrio, um grupo de pessoas contrárias, um grupo de religiosos completamente contrários ao ministério de Jesus. Um dia ele marcou um encontro com Jesus de noite para tirar umas dúvidas que ele tinha. E a primeira coisa que ele chama Jesus é de mestre, coisa que nenhum judeu faria isso, nenhum fariseu faria isso. Porque mestres eram somente aqueles que haviam estudado na faculdade dos fariseus. Jesus nunca foi na faculdade deles. Bem sabemos, disse Nicodemos, que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se não for de Deus. Ele reconhece. Mas Jesus virou para ele e falou, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. O que é que Jesus está dizendo para ele? Levante os seus olhos. Amplie a sua visão. Você pode ser religioso, você pode ser intelectual, você pode ser forte, você pode ser bonito, você pode ser muito bem classificado socialmente, você pode ter poder. Mas se você não nascer de novo, ou seja, quebrar a natureza de pecado e passar a ter uma natureza espiritual, se você não abrir a sua visão, você não pode ver o reino de Deus. Mas como pode ser isso? Jesus então insiste. Na verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode nem entrar no reino de Deus. Jesus está falando aqui de uma nova vida, de um momento em que você decide, consciente, de que você precisa abraçar o Senhor Jesus como seu Salvador. E Jesus então usou um exemplo para ele, para ilustrar o que ele está dizendo. Assim como Moisés levantou a serpente de metal lá, no meio do povo de Israel, assim também o Filho de Deus será levantado, não numa haste, mas numa cruz. Jesus utiliza aquele exemplo, lá em João capítulo 3, o exemplo do que aconteceu com a serpente. Sabe o que aconteceu depois que acabou aquela punição? O povo de Israel conseguiram tirar aquela serpente de metal e levaram e guardaram de tal maneira que ela se tornou um amuleto, um ídolo, um Deus para eles. Eles pensavam que todas as vezes que eles adoecessem, que eles poderiam olhar de novo para aquela serpente. Mas, querido, a serpente foi levantada uma vez só, para nunca mais. Depois, lá no futuro, o rei Ezequias, quando foi derrubar todos aqueles ídolos que havia ali em Israel, ele encontrou esta serpente de metal e destruiu para sempre aquela serpente. Ou seja, Deus mostrou lá no passado o que iria acontecer com o seu filho no futuro. Lembre bem de uma coisa, Jesus veio uma única vez e morreu pelos pecadores.
quando você olha para Ele, Ele olha com perdão para você. Lá, olhar para a cruz era um antídoto para estancar, para impedir o avanço do veneno da serpente. E a Bíblia diz que somente o sangue de Cristo, Jesus, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Amém? Que Deus nos abençoe.